Quero nesse momento cumprimentar os nossos amigos, os nossos irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento eu estou fazendo mais este vídeo, que é muito importante, é um assunto também muito importante. Antes de começar, eu quero ler aqui na Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, no capítulo 16 de Mateus, versos 18 e verso 19, que diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Muito bem. Este verso aqui nos fala da importância da igreja de Jesus Cristo. Porque a igreja que ele fundou aqui nessa terra, há mais ou menos 2000 anos atrás, ela tem uma importância fundamental para este mundo. Não no que se diz respeito à religião, mas no que se diz respeito à misericórdia de Deus dispensada aos homens nesta terra, que nos foi revelada através de Jesus Cristo, seu Filho, a qual deixou essa mensagem para os seus discípulos, que hoje se constitui a igreja aqui na terra. O nome desse vídeo aqui, o título dele é A Saúde do Brasil Depende da Saúde da Igreja. Isso é uma coisa muito interessante, muito importante. No 12º artigo de fé do Veredários, que foi elaborado em setembro de 2013, se diz o seguinte: eu creio que o ministério pastoral é de tempo integral e que para cuidar da igreja é necessário todo o esforço possível. Por isso, não concordo que um membro do ministério se envolva com movimentos políticos partidários e assemelhados, sejam eles quais forem, pois a igreja, pela sua importância e grandiosidade, tem precedência e prioridade. Mesmo porque o funcionamento equilibrado das nações e da própria natureza dependem da saúde da igreja. Portanto, todos os que andarem contrário a essa revelação serão responsabilizados e penalizados pelo Senhor da igreja. Isso está fundamentado em diversos versículos bíblicos. Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 1, verso 13, 1 Timóteo capítulo 4, versos 13 a 16, 1 Timóteo capítulo 5, versos 17 a 19, 2 Timóteo capítulo 2, verso 15, Tito capítulo 1, versos de 5 a 9, 1 Pedro capítulo 5, versos de 1 a 13, Efésios capítulo 4, versos de 11 a 13, Jeremias capítulo 10, verso 21, e capítulo 12, versos 11 e 23, e também 1 a 4, e capítulo 50, também do mesmo Jeremias, versos de 6 a 7. E por fim, Ezequiel, capítulo 34, versos de 1 a 12. Essa fundamentação bíblica é para esse 12º artigo de fé do Veredários, né? Esse artigo de fé está de acordo com o que disse o profeta Jeremias, que diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, e maldito todo aquele que preserva a sua espada do sangue. Jeremias 48, verso 10. Esta palavra fraudulento, ou fraudulentamente, no hebraico,
Isso nós podemos ver, por exemplo, na Bíblia, a palavra-chave, que é a Bíblia lançada pela CPAD. Mesmo uma pessoa que não sabe grego e hebraico, ele pode, através dessa Bíblia, ter a possibilidade de entender o significado de muitas palavras importantes no original, seja grego ou seja hebraico. E lá diz assim que esta palavra, que nessa versão, que é a ACF, traduz por fraudulentamente, é limiar, que significa displicente, remisso, negligente, preguiçoso, indolente e traidor. Por isso eu entendo que para cuidar da igreja é necessário todo esforço possível. E por isso a função de pastor, eu quero dizer apacentador, poimen, como está no capítulo 4 de Efésios, né? É uma das funções mais perigosas desse mundo. Isto porque a matéria-prima que a igreja trabalha são almas humanas, que poderão ser salvas ou perdidas, dependendo do trabalho feito pelos pastores e demais líderes. Também pelo preço das mesmas, que foram compradas pelo preciosíssimo sangue de Jesus. E que a maioria desses homens que estão nesse ministério tem sequer uma ideia disso. Pois quando uma pessoa tem um mínimo de conhecimento da importância de tal função, como o apóstolo Paulo tinha, ele vai sentir algo semelhante ao que ele sentia quanto a isso. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Gálatas capítulo 4, verso 19. As dores de parto são dores excruciantes, e ele as sentia na sua alma, o que lhe causava sofrimentos espirituais, emocionais e mentais que nos fogem à avaliação. Ele não se conformava, veja bem, com a falta de desenvolvimento espiritual dos mesmos, ou seja, dos crentes da sua época. E não se dava descanso enquanto não percebia o crescimento dos mesmos na graça e no conhecimento. É de se admirar os pastores de hoje que se conformam com um povo que não prospera no conhecimento e na graça, como vemos nas igrejas atuais. E para se avaliar isto, não estou acusando ninguém, mas é muito fácil de se perceber tal fato. Basta ver a falta de postura das pessoas dentro dos templos e a forma das mesmas de se comportarem durante os cultos. É de se causar tristeza também a falta de conhecimento dos problemas elementares bíblicos, porque também atingem os oficiais, mesmo aqueles que se dizem formados teologicamente. Isso aqui é uma coisa gravíssima. Hoje, dentro das igrejas hoje que nós frequentamos, nós vemos uma forma de comportamento que nos dá um indicativo da alienação das pessoas dentro das igrejas. E quando eu falo das pessoas, eu falo em termos gerais, porque isso também atinge o próprio ministério, os líderes da igreja, né? Porque, na realidade, essa situação, ela atingiu a igreja como um todo. A gente vê, por exemplo, pessoas dentro da igreja, durante a pregação, com o celular na mão, mandando mensagens, olhando vídeos e coisas desse tipo. As pessoas não conseguem ficar sentadas num banco durante 2 horas apenas, porque tem que ir no banheiro muitas vezes, tomar água outro tanto de vezes, não conseguem ficar sem conversar. E isso é uma coisa geral. Nós olhamos no púlpito, por exemplo, é um tal de conversa ao pé do ouvido dos líderes, dando mau exemplo para o povo, tremendo.
Nós olhamos para o púlpito e nós vemos os líderes em posição de oração de espírito, para que Deus possa abençoar a igreja, em posição de contrição, de seriedade. Nós olhamos eles conversando, conversinhas ao pé do ouvido o tempo todo, como se estivessem num parque, estivessem na sala das suas casas. É uma coisa que a gente fica admirado de ver pessoas em posições de liderança com uma situação de comportamento tão difícil como esta. E até mesmo líderes com celulares. Eu mesmo já presenciei líderes com celulares mexendo ali para a tristeza da igreja, dando esse mau exemplo para o povo da igreja que também está da mesma forma. Então, esse tipo de comportamento hoje atingiu a igreja no seu todo. É uma coisa de causar até espanto na gente. Uma outra coisa que nós vemos, por exemplo, é o entra e sai de pessoas dentro da igreja a todos os momentos. A pessoa levanta, senta, levanta, senta. Parece que ele não consegue ficar sentado alguns minutos. E o pior é que nós vemos a mesma coisa nos líderes, nos púlpitos. É um tal de pastor, de presbítero, de evangelistas descerem para ir no banheiro, para ir não sei na onde, para conversar lá fora, para tanta coisa. Porque alguns anos atrás eu aprendi, nessa mesma igreja que eu estou hoje, que a pessoa que vai prestar um culto a Deus, que está na liderança do trabalho, ele é como se fosse uma vítima no altar. Ele não pode sair dali para nada. O meu pai, que dirigiu a igreja mais de por 30 anos, isso para ele era uma coisa de vital importância. O maior medo do meu pai era ficar doente em cima do púlpito e ter que descer por causa da doença, porque ele não admitia esse tipo de coisa. E hoje nós vemos pessoas, líderes grandes, sem a menor preocupação, eles descem e sobem como se estivessem na casa deles, uma tranquilidade. Isso é uma das coisas, é um fator gritante do despreparo espiritual e teológico dessas pessoas. E é lógico que o povo, ele vai acompanhar o que os líderes fazem. Por isso que está nessa situação que nós vemos na igreja. Entra ano e sai ano, e as coisas parecem não mudar. Só se preocupam com eventos, encontros, workshops, festividades, aniversários, e vai por aí afora. O desenvolvimento no conhecimento e também no poder espiritual deveriam mover a vontade desse povo à pregação do Evangelho e ao verdadeiro ensino da palavra. Mas, infelizmente, isso não está acontecendo. E quando todo o desenvolvimento de uma denominação, em todos os aspectos, não consegue mover as pessoas nessa direção, algo está muito errado. Muito errado. É lógico, quando eu falo isso que eu falei aqui, de pessoas que descem do púlpito e vão para o banheiro e coisa e tal, eu não estou falando daqueles que são enfermos, pessoas que, pela sua muita idade, já o seu físico não consegue ficar muito tempo em uma determinada posição, precisam de sair. Isso é uma coisa que eu entendo. Eu estou falando de pessoas que não têm essa necessidade, que não têm este problema na sua vida, que fazem isso de uma forma totalmente displicente. Como se ali onde eles estão, seja em um lugar qualquer, sem nenhum problema. Agora, hoje na igreja, as pessoas como indivíduos perderam o valor. Hoje os pastores modernos, na sua maior parte, só se preocupam com multidões. Então as pessoas na igreja, desde que não chamem a atenção sobre si mesmas, para dar a impressão de algum problema, e desde que também não tenham opiniões próprias, que destoem do líder, ficarão ali dentro da nave da igreja por anos a fios, sem que ao menos sejam notadas. Suas dúvidas ou temores não são do interesse dos líderes, pois os mesmos não têm tempo para essas picuinhas, pois estão engajados em coisas muito mais importantes, tais como o ativismo exacerbado pela glória da denominação, que se tornou, nesses dias atuais, em uma idolatria a mais cultuada pelos evangélicos dos dias finais desta era. Então, na igreja, se
sem expressividade desaparece da igreja, não tem importância. É só mais um. Não fará falta, pois afinal de contas, a igreja tem muita gente que está prosperando financeiramente. Então esse um não tem importância para a denominação. Quantas pessoas desaparecem das igrejas e não são nem notadas? Não faz diferença nenhuma. Quando as pessoas, esses líderes, abrem a Bíblia, e quando eles vão pregar sobre a moeda perdida, vão pregar sobre a 100ª ovelha, que havia se desgarrado do aprisco do pastor, e ele deixa todas as 99, vai atrás daquela uma que está desgarrada e procura, e faz um grande esforço para trazer ela de volta, e vem contente com ela, né? Isso, eles pregam, é muito bonito. O discurso deles é impecável, mas a prática é bem diferente. Porque as 100º ovelhas que constantemente desaparecem nos pedregais da vida, nos descaminhos desse mundo escuro, elas ficam por lá mesmo jogadas. Eles não têm preocupação com isso não. Para eles tem importância. A pessoa desaparece da igreja, vai embora, ninguém nem sequer nem se percebe o que está acontecendo. Porque nos dias de hoje, a realidade é o pragmatismo. A pessoa só se preocupa com aquilo que ele tem interesse. Aquilo que não tem interesse, ele não tem interesse, não se preocupa. É o puro pragmatismo dessa era do pós-modernismo. É o utilitarismo moderno, né? Onde nós só prestamos atenção naquilo que nos interessa, naquilo que nos dá algum retorno. Agora, durante toda a minha vida, que eu tenho passado da igreja, nunca fui assim uma pessoa que foi considerada como de interesse pelos líderes da mesma. Pois as minhas opiniões nunca foram de agrado dos mesmos. Então, no meio do povo, sempre tive a confiança dos irmãozinhos da igreja, esses sim, que podiam abrir o coração para contar os seus temores e as suas dúvidas, as quais não tinham coragem, e não têm coragem até hoje, de expor aos líderes, pois não têm confiança neles. Eu tive a oportunidade de aconselhar a muitos sobre muitas coisas nas suas vidas e compartilhar com os mesmos a alegria de ver as suas vidas mudarem por isso. No entanto, os líderes nem de longe imaginavam o que estava acontecendo no meio do povo. Quantas vezes, pessoas da própria igreja vêm me procurar, eu não sou nada na igreja, mas vêm me procurar, porque eu consigo pelo menos ouvir esses irmãozinhos, né? E quando eu falo irmãozinhos, não falo com ironia, como alguns aí dizem, isso é irônico, né? Eu falo irmãozinho no sentido afetivo, né? Então eles vinham me procurar, contavam os seus problemas, e muitas vezes eu tenho que aconselhá-los através da palavra de Deus para que eles pudessem ter as suas dúvidas dirimidas. Porque os mesmos não confiavam no líder que estava lá no momento para se expor com eles. Isso eu não estou falando aqui querendo mostrar que eu sou melhor. Eu estou falando o que acontece na realidade, porque até hoje isso acontece, se vocês querem saber a verdade. Não faz muito tempo, uma irmã que frequentava a mesma congregação que eu frequento, entendeu? A mesma congregação, muito minha conhecida, disse para mim que não ia mais frequentar a igreja. Mas que ia ficar em casa, pois ela se sentia abandonada pela igreja e já não conseguia mais ficar naquele ambiente. Eu aconselhei ela com muita paciência quanto a não fazer isso. Mas ela estava irredutível e muito magoada. Não teve jeito, ela desapareceu. E isso, a despeito de ser um membro antigo dessa congregação que eu falo, que é até grande, isso não foi sequer notado. Hoje ela aparece, de vez em quando ela não aparece ainda, mas já não faz parte dessa igreja mais. Agora, vocês poderão perguntar por que o pastor não percebe isso? Porque ele só vive ausente da igreja, não conhece os membros. E se alguém quiser ajudá-lo dizendo-lhe isto, será considerado impertinente. Por isso essas coisas dificilmente serão mudadas.
Falta humildade nos líderes, que se consideram donos da verdade. Não aceitam argumentações, só elogios. E quem quiser ser amigo deles, devem ser diplomáticos ao extremo, sempre tendo um cuidado, nunca divergindo deles, mesmo que tenham que sacrificar a verdade. Elogiem, elogiem, elogiem. Sejam afáveis, sempre sorridentes. Devem também ter o cuidado de rir das suas brincadeiras. Nunca fique muito sério perto deles. Então estarão no caminho da ascensão dentro da denominação. Você sobe da denominação. Dessa forma. Não fique falando a verdade, nem tente divergir daquilo que você acha que não está correto, porque você vai perder espaço nesse meio. Porém, agora, quando o tempo já está se esgotando, esta falta de compromisso das lideranças com o reino de Deus, de fato, parece que Deus está mudando o centro de gravidade das denominações para a verdadeira igreja, que é composta de pessoas de todas as denominações que escolheram servir ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo a obra de Deus, que as denominações não estão fazendo. Este ano de 2015, no seu finalzinho, Deus está falando através de muitas pessoas que ainda se importam com o reino. Porque o que nós vemos dentro de uma realidade fria, dentro de uma realidade contundente, é que, infelizmente, a igreja institucional, denominacional, isso está em todas as denominações praticamente, eles perderam a visão do reino de Deus, estão fixados na denominação, na instituição em si, mas perderam a visão do reino de Deus. E o que acontece é que muitas vezes as pessoas que estão sob o poder desses líderes e sob a sombra dessas denominações, eles só podem fazer aquilo que lhes é permitido fazer, que o líder os avaliza a fazer. Porque se quiserem fazer alguma coisa que não está consoante aquilo que o líder pensa que é a verdade, ele vai ser considerado rebelde. E se essas denominações estão omissas com o reino de Deus em relação à evangelização, em relação ao cuidado com o povo, em relação ao cuidado com a igreja, qualquer pessoa que tente remediar esse fato vai ser considerado inimigo e vai ser descartado imediatamente. Então, está havendo um aviso de forma contundente. Deus está avisando através de muitas revelações de muitas pessoas que Ele está, o seu desagrado com essa situação que aí está agora acontecendo. Esse desagrado de Deus tem sido patente para quem quer ver. O estado que chegou, a crise chegou a essas denominações, a maior parte das igrejas, porque uma das coisas que eles não estão fazendo mais é pregar o evangelho, nem fora nem dentro da igreja, não se ensina mais os membros, o culto doutrinário que eles têm lá é contar histórias para o povo. Não tem coragem de pegar a Bíblia e falar a verdade para o povo. Orientar o povo na preparação, na santificação e na preparação imediata para o arrebatamento da igreja que está muito próximo. Isso é uma coisa mais do que notória. Então, entre esses avisos, que eu considero como avisos contundentes da parte de Deus, eu separei aqui pelo menos dois. O primeiro é o testemunho do irmão José Rodrigues, que recebeu essa revelação de Deus no dia 24 de dezembro de 2015 e que foi compartilhado por Valdeci Lopes. Veja esse vídeo e reflita seriamente. Tá, eu vou ler. Pastores e líderes da Igreja Brasileira. Eu hoje escrevi uma carta, talvez a mais importante de todas,
que eu tenho escrito nesse ano para toda a igreja brasileira. O título dessa carta é: Eis que envio para entre vós serpentes. No dia 1º de janeiro desse ano, o Senhor me disse que enviaria serpentes sobre a nossa nação, contra as quais não há encantamento. Jeremias 8:17. Porque os pastores se esqueceram dos povos não alcançados e estão cuidando dos seus próprios interesses, o Senhor dos céus e da terra decidiu destruir a nossa nação, e para isso ele tem enviado legiões de demônios para destruir o Brasil, até que os pastores acordem e se lembrem daquilo que ele mandou fazer. Pesa sobre a igreja brasileira a responsabilidade principal de levar o nome de Jesus hoje a todos os povos não alcançados. O Senhor tem falado comigo que está muito irado com os pastores brasileiros e com a igreja brasileira, porque os pastores estão agindo com absoluta independência, vivem sem serem pastoreados, sem paternidade, cuidando do seu próprio ministério ou denominação, esquecendo-se que sem a completa unidade entre os pastores, a sua cidade, jamais será ganha e as nações não serão alcançadas. Quero lembrar a vocês Marcos 3:27 e Marcos 3:24 e 25. Por essa razão, o Senhor do céu e da terra decidiu entrar em juízo com os pastores brasileiros. A igreja brasileira vive hoje o período mais negro de sua história, comparado ao tempo dos juízes. Juízes 21:25. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Nessa madrugada, hoje são 23 de dezembro de 2015, buscando o Senhor em meu escritório, ele me disse que estou retirando a minha graça que pairava sobre a nação brasileira. Se observarmos o que está acontecendo em Brasília, podemos ver claramente o processo de deterioração do governo, incluindo os 3 poderes. Na votação de quarta-feira passada, dia 16/12, o Supremo Tribunal simplesmente rasgou a nossa Constituição. Tudo que o comunismo, que Deus enviou como chicote para a nossa nação, que nos escraviza há 13 anos, tudo que o comunismo deseja é que a situação piore cada vez mais, para que uma ditadura se estabeleça em nossa nação. A quebra da harmonia entre os 3 poderes já começa a acontecer, e esse é um prato cheio para aqueles que desejam assumir para sempre o comando da nossa nação. Eu viajo por muitas nações do mundo e nunca encontrei por lá um missionário russo, ou cubano, ou chinês, ou norte-coreano. O Lula é discípulo de Fidel Castro. E é essa a direção que Satanás quer levar a nossa nação. O comunismo é uma religião que escraviza a mente das pessoas. Ou acordamos agora, ou amanhã certamente será tarde demais. Quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, por volta do ano 600 a.C.,
a glória de Deus foi retirada de Israel. Ezequiel 10, 18. Veja também em 1 Samuel 4, 21, quando a arca foi levada pelos filisteus. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Poucos dias atrás, o Lula fez a seguinte declaração na imprensa: nem a segunda vinda de Jesus impedirá que eu me torne o presidente do Brasil nas próximas eleições. Estou colocando na mídia um aviso ao Lula. Vou dizer a ele que o último brasileiro que falou algo parecido foi Tancredo Neves, que subiu a rampa no Planalto, só que dentro de um caixão. Examine a revista Época, a edição do dia 21/12 de 2015, a partir da página 82, na reportagem intitulada O Duque de Balabalian. A apostasia chegou mais forte do que nunca. Agora examine Oséias 5,15 e 6,1, onde o Senhor descreve exatamente o caminho que estamos seguindo antes que chegue o avivamento da chuva serôdia, descrito em Joel 2, 23 a 25. Só que para que o avivamento venha, tudo começa com arrependimento, até que se reconheçam culpados. Oséias 5,15. As chuvas deste ano e do ano passado têm sido inconstantes, estão diminuindo ano a ano, exatamente no centro-oeste, onde se localiza o Planalto Central e onde também está a capital federal, Brasília. Pastores, acordem antes que seja tarde demais. Nós somos culpados por todas as maldições sobre as quais estamos vivendo. E é somente o começo. Se o amado irmão entendeu esta mensagem, veja então este outro vídeo postado pelo site A Voz Mansa e Suave, que se intitula A Ira de Deus sobre o Brasil. Não sei se era, eu não entendo muito bem de política, mas era onde aquele povo de Brasília se reúne, deputados, senadores, e ali ficam praticamente as autoridades do Brasil inteiro. Na minha visão que eu estava, é como se eu estivesse voando sobre aquele lugar, no alto do teto, e lá de cima eu via aquelas pessoas engravatadas, aquelas mulheres chiques, pareciam que eles estavam em reuniões para decidir alguma coisa. Mas acontecia algo e eu não consegui perceber o que era. Eu só sei que muitos se escondiam debaixo das mesas e havia um terror muito grande dentro daquele lugar. Era pavoroso o que estava acontecendo e eu não sei o que é. Algo vai acontecer naquele lugar. Não sei, não vejo que seja terremoto nem nada. Mas haverá um grande susto no meio daqueles engravatados. Grande susto, grande terror no meio dos engravatados. No meio desses líderes políticos que se encontram ali para decidir a lei do país. Enfim, Deus me mostrava a bandeira brasileira somente pela metade.
E aí uma bandeira brasileira somente pela metade, e a outra metade era de um outro país, que eu não sei que bandeira era aquela, eu não sei, eu só sei que tinha uma faixa vermelha nela, eu não sei. E o Espírito de Deus me dizia que a nação brasileira fará uma aliança com este país, e este país traria leis para dentro da nação brasileira, aonde a qual o povo evangélico vai sofrer muito, porque a nação brasileira, até o momento, ela tem uma facilidade de evangelizar, uma facilidade de abrir igreja, uma facilidade de pregar o evangelho, e isso tudo será arrancado do povo brasileiro, e o povo brasileiro vai gemer, o povo evangélico vai gemer, porque isso tudo vai ser tirado do povo evangélico. Vi também púlpitos grandes, luxuosos, cadeiras nesse púlpitos luxuosas, parecendo cadeiras de reis. Essas cadeiras serão destruídas, essas cadeiras serão quebradas, arrebentadas por ordem do próprio Deus. E Deus dizia: vou pôr abaixo aquele que está envergonhando meu nome, vou pôr abaixo aquele que está levantando altar para si próprio, vou pôr abaixo aquele que quer roubar a minha glória, vou pôr abaixo aquele que está se colocando entre eu e a igreja, colocarei abaixo. E Deus me dizia: um grande líder espiritual de um povo evangélico na nação brasileira, conhecido em toda a nação brasileira, a vergonha dele, o pecado dele será descoberto, e ele será envergonhado diante de todo o povo que apoia ele, diante de todo o povo da nação brasileira, que achava que ele era como um Deus na terra. Ele será envergonhado e a glória dele será arrancada. Um outro líder da Igreja Católica, muito conhecido a nível nacional, também virá à tona o seu pecado e a sua vergonha, e Deus colocará abaixo, vai abater, vai arrancar da face da terra dele. Deus me mostrava no alto do céu como que flutuando 3 CDs, não vi quem eram os cantores, mas eram 3 CDs de 3 cantores evangélicos, que da qual se faz muito sucesso. Não sei se é só do Brasil ou se é a nível internacional, mas 3 CDs de 3 pessoas evangélicas que Deus vai mandar destruir. E eu vi os CDs explodindo no alto do céu. Esses 3 cantores, não sei também se diferenciar se tem homem ou mulher no meio, se são 3 homens ou se são 3 mulheres, mas Deus dizia que eles estão usando o nome de Deus para que o nome deles cheguem a todos os cantos da terra. Eles têm roubado a glória de Deus, e Deus vai abater. Não vai sobrar um tostão do que eles ganharam com o CD. E eles são pessoas conhecidas em televisão, são pessoas conhecidas em shows, em tudo. Deus vai abater. Aí Deus dizia mais:
uma adoradora do Senhor, uma cantora evangélica, conhecida, muito conhecida. Muitos de vocês têm o CD dela. É isso que Deus me dizia, mas não me falava quem. Não posso afirmar quem é essa cantora. Não me perguntem quem é. Mas essa cantora, Deus a ama muito. Deus a quer muito. E Deus vai recolher esta mulher. Deus vai recolher essa adoradora do Senhor. E haverá muito choro por causa da morte desta mulher. E Deus diz mais, pessoas tentarão depois da morte dela, ganhar dinheiro com o CD dela, ganhar dinheiro com as coisas que ela fez enquanto estava na face da terra. E Deus diz, ai daquele que usar o nome de minha filha para o seu próprio benefício e tirar dinheiro do meu povo. E Deus diz, dei a chance para o Brasil, para ver um grande avivamento. E eles se contaminaram, eles perderam a chance. Eles perderam. Muitos eu tirei da nação brasileira para ir em outros países pregar a minha palavra. E esses eu tenho sustentado. Mas muitos têm falado que eu os tirei da nação brasileira para viajar e pregar o evangelho. E não estou no negócio. Muitos estão construindo o templo que eu colocarei abaixo, diz o Senhor. Muitos estão dizendo que eu estou ali, que eu estou aqui, e eu nem estou neles. E eles têm enganado o meu povo. Ripa shude mene suderi manabalaba shuri kandaramanayas. Hey nekayas shere balaba shuri andaramanayas. Amados, é isso que Deus me revelou, é isso que Deus me mostrou, eu passo para vocês. E eu tenho me preocupado, porque a ira de Deus está sobre a nação brasileira. A ira de Deus se virou contra a nação brasileira por causa do pecado do homem. E não é o pecado do homem, não é esse homem que não conhece a palavra, é o homem que conhece a palavra, é o homem que conhece a Deus, é o homem que foi batizado com o Espírito Santo, é o homem e a mulher que adorou ao Senhor, mas se confundiu, se enganou, caiu no pecado da soberba, caiu no pecado da política, se contaminou. A ira de Deus se derrama sobre a nação. Queira que eu esteja errada. Queira que é tudo engano de minha cabeça. Queira eu que nada de que eu estou falando fosse verdade. Mas sendo verdade, vocês vão ver cada coisa que eu estou falando acontecer. Uma após outra, e vocês vão tremer, vão Amados irmãos, já não temos mais tempo. Se você foi tocado pela mensagem desses vídeos e a mesma abriu o seu entendimento, eu estou conclamando a todos vocês que tomem a decisão urgente de buscar a Deus e pregar o Evangelho. E se os seus pastores não se preocupam com isso e não se importam com isso, tome a decisão de, a partir desse ano que se inicia, 2016, começar a servir seriamente a Deus. Seriamente. E você tem que ter, para servir a Deus seriamente,
prontidão de vontade. Pois a mensagem do Senhor para todos nós é: porque se há prontidão de vontade, será aceita, segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. 2 aos Coríntios, capítulo 8, verso 12. Portanto, se os grandes líderes e as grandes denominações não querem fazer este trabalho, arregacemos as mangas, e vamos trabalhar enquanto é dia. Pois a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Já começou a escurecer. Corramos, pois, a este trabalho. Já chegou a hora, irmãos, que cada pessoa vai ter que tomar uma decisão individual diante de Deus. Jesus Cristo disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Chegou a hora que cada pessoa, dentro das igrejas, que ainda ouvem a voz de Deus, terá que tomar uma decisão única, própria, de si mesmo para com Deus. Porque, infelizmente, as denominações estão embaraçadas com eventos, com festividades, com aniversários, com construções. Estão embaraçadas com reuniões intermináveis e sem fim, com projetos de evangelismo, projetos de obra missionária, projetos de todos os tipos, mas não põe a mão na massa para fazer a obra de Deus. E o pior é que se uma pessoa tenta fazer a obra de Deus, muitas vezes ele é considerado como uma pessoa rebelde. Por isso eu digo, chegou a hora da pessoa de todos se levantarem das igrejas e fazerem um compromisso sério com o próprio Deus. E essa própria pessoa levantar as suas forças, os seus projetos próprios, baseados na palavra de Deus, e anunciar Jesus Cristo como Salvador das nações. Isso que eu estou falando aqui é porque eu tenho a nítida impressão de que o tempo para a igreja nessa terra está muito próximo do seu término, do seu fim. Estamos no finalzinho dos tempos. Já não há mais como esperar alguma coisa. Os sinais estão cumpridos. Todas as pessoas precisam se levantar como um só homem, como um só exército, e partir para a batalha antes que nós percamos essa oportunidade. Não posso ir contra a Bíblia, que Jesus Cristo disse que ninguém sabe daquele dia nem hora. Ninguém sabe, só Deus. Mas uma coisa eu sei. Ele disse que quando a figueira florescer, o verão já está próximo. Então eu tenho a nítida impressão que a figueira está folhuda, a figueira está robusta. E eu acho que o verão está muito, muito, muito próximo. Já o calor desse verão já começa a aparecer. As situações do mundo é como se fosse esse verão profético que se aproxima. Tudo que está acontecendo no mundo já demonstra que o verão está muito próximo. Então nós temos agora, talvez a última oportunidade dessa terra, da nossa vida talvez, da nossa dispensação, de ainda fazer alguma coisa para Deus. E precisamos de correr, porque já está começando a escurecer. Eu criei alguns folhetos da minha própria minha forma de ver as coisas, já mandei fazer esses folhetos. E já vou começar esse ano, eu quero começar, em nome de Jesus Cristo, a sair para distribuir folhetos e avisar para o povo que Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Avisar para as pessoas que a salvação ela só pode ser feita através do sacrifício de Jesus Cristo, não há outro caminho. A Bíblia diz que nenhum outro nome debaixo dos céus há que nós possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Então todos vocês que pertencem a alguma igreja, que está parada no evangelismo, que os seus líderes não estão dando mais importância para isso, estão agora descansando, estão descansando nas glórias da sua denominação, estão descansando no tamanho das suas denominações, estão descansando nos seus escritórios denominacionais, estão viajando para cima e para baixo, fazendo projetos estes, projetos aqueles. Todos vocês devem pegar a palavra de Deus e anunciar que a vinda de Jesus está próxima, que Ele voltará muito em breve. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus tenha misericórdia de vocês e de mim, de nós todos. E aproveitemos, porque já está muito escuro, a noite está chegando muito rápido. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém.